que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, entre esse caminho. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte da banda da lei, e os israelitas no outro monte da banda da Quem, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era um filho daquele efrateu de Benjamim de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. No dia de Saul era já velho e adiantado anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, que o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã à tarde, e apressou-se por 40 dias, apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas, com um guarda carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, este que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filho do filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi, e Davi o ouviu. Quando a gente lê essas histórias, parece que são histórias de filmes de Hollywood. Parece que são filmes, aqueles filmes que você fica preso no sofá, ou então lá na poltrona, vendo aquelas imagens. Mas são coisas reais, coisas que aconteceram no passado. Israel estava sendo afrontado pelos filisteus. Aquele exército que vencesse o oponente, o vencido então tornar-se-ia escravo dos outros, servo dos outros. Israel, conhecido como povo de Deus, que outrora, quando saiu do Egito, já no deserto, as nações ouviam o Deus que era o Deus de Israel. Algumas nações, antes mesmo daquele grupo de israelitas que vinham lá do Egito, antes mesmo de chegarem próximo das suas fronteiras, já mandavam homens para pedir, não para fazer guerra, mas para pedir paz, para pedir para que Israel não guerrasse com eles. Mas quando entraram na terra prometida, Deus tinha dito a Israel que se eles se afastassem de Deus, Deus iria levantar as nações vizinhas que iriam atormentar Israel. Deus não iria defender Israel, porque Israel abandonou o Senhor. E
Quando a gente lê o Velho Testamento, principalmente o livro de Juízes, começando pelo livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel 2, Crônica e Reis, você vê ali a vulnerabilidade do povo. Há um momento, parece que o povo é fiel a Deus, segue a Deus durante um tempo, mas em alguns momentos também eles vacilam e voltam a desobedecer a Deus, voltam a adorar outros deuses. Quando eu era menino, eu achava que esse povo não merecia o amor de Deus. Quando eu era criança, eu via a história na escola dominical, eu pensava assim, esse povo não merecia o cuidado de Deus. Deus ajuda, depois de um tempo eles dão as costas para Deus. Se fosse eu, Deus não ia atender esse povo. Mais tarde, então, quando eu já cresci, era jovem, percebi que eu era igualzinho a esse povo. Porque em alguns momentos também eu sou assim. Tem horas que eu sou obediente a Deus, mas tem momentos que eu não sou obediente. Então imagina que Deus fizesse isso também comigo, Deus levantasse alguns filisteus da minha vida ao meu redor. Não sei como é que eu iria lidar com essa situação, mas Deus é misericordioso comigo e Ele tem me salvar. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos essa história, desafios extraordinários para pessoas notáveis. Algumas pessoas vivem como se fosse um relógio. Algumas pessoas vivem como se fosse um relógio, porque o relógio ele tem a vida ordinária. Quando a gente não vive o extraordinário, porque a gente vive uma vida ordinária. Ou seja, as coisas foram sempre assim e vão ser sempre assim. E a igreja é o povo de Deus. Deus, quando instituiu a igreja neste mundo, é para que ele fosse sal e luz. É para que diante de um mundo onde os valores estão em crise, a igreja pudesse demonstrar os valores de Deus. No mundo onde os valores, onde as pessoas estão em crise de valores, de princípios, onde as pessoas já não sabem mais a noção do certo e do errado, até porque a própria moral, ela também hoje tornou-se moralismo. Quando as pessoas falam de moral, é apenas tentando moralizar os outros, quando na verdade eu nem pratico o que estou dizendo que os outros têm que fazer. E ali então, a igreja é o sinal de Deus, sinal de esperança, sinal, uma luz no fundo do túnel. Deus então levantou a igreja. Há quase 2.000 anos atrás, a igreja tem estado neste mundo. Lugares onde houveram guerras, a igreja se colocou como resposta de Deus. Por exemplo, num país africano chamado Congo, teve uma guerra entre duas etnias que estavam lutando, e um grupo de irmãos menonitas, eles disseram que eles eram contra a guerra. Então, os menonitas cristãos, num domingo de manhã, depois do culto, eles foram procurar os guerrilheiros. É o seguinte: nos matem e não matem as pessoas que vocês estão matando. E aí o pessoal falou: vocês querem morrer no lugar deles? Sim. Então colocavam a arma no peito para dizer assim: olha, antes de atirar para ele, atira primeiro em mim. E alguns menonitas morreram assim. Para falar assim, é burrice. Não, esse não do reino. O reino de Deus é radical em algumas vezes. Em alguns momentos, o reino de Deus é pregado com radicalidade. É ir na contramão. É isso que ele vê extraordinariamente. Ir na contramão é exatamente isso. O reino de Deus nos coloca de ponta cabeça. A gente se perde, a gente sai da noção de que as suas atos tinham certo. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida extraordinária, como seu filho. Não é um pequeno Deus, porque também tem muita gente que fala que consegue vencer tudo, são os mais fortes, os super crentes, super espirituais. Parece que há um paradoxo na igreja. Enquanto nós temos que ser fortes diante dessas coisas, na nossa fraqueza, porque na verdade a nossa fortaleza é Deus, tem alguns que acham que são muito fortes, são pequenos deuses, que entendem que Deus nos salvou para sermos pequenos deuses, quando na verdade Deus nos salvou para sermos nós mesmos, para sermos homens. Pequenos desafios que Deus coloca para nós, desafios extraordinários para pessoas notáveis. Viver e manter-se vivo, crente, em pleno tempo da pós-modernidade, numa sociedade pós-moderna, onde não existem absolutos. Quando eu, como cristão, afirmo algumas propostas bíblicas que são absolutas, aí vem alguém que diz que isso não é absoluto. E as suas afirmações são dogmas da igreja, não fazem sentido para o mundo pós-moderno. Numa sociedade pós-moderna, a igreja é desafiada a manter os seus absolutos, a não abrir mão, a não negociar valores.
não negociar princípios, não negociar até mesmo aquilo que pode me levar à morte. Viver com pessoas em situações do tempo pós-moderno. Teve terremoto lá no Haiti. Alguns disseram que Deus castigou os haitianos por causa do voodoo. Pastor Mário Freitas, da igreja da Terceira IPB de Belo Horizonte, levou um grupo de irmãos lá no Haiti. E ele perguntou para um pastor do Haiti, perguntou: olha, irmãos, verdade que o terremoto é resultado do voodoo? Ele falou assim: não. Se o problema do terremoto foi por causa do voodoo, na verdade o pecado é do mundo todo. Como justificar, por exemplo, na África, como justificar a presença de muitos ditadores africanos? Gente que está no poder há 40 anos, matando um monte de gente. É muito fácil. É só saber que o dinheiro deles, as contas deles estão na Suíça. Se não tivesse tanto conta na Suíça, não seriam ditadores. Se não tivesse contas na Suíça, esses homens não seriam ditadores. Porque se fosse no Estado do país, como no Brasil, as contas seriam confiscadas, esse ditador não teria poder financeiro para se manter no poder. Viver em tempos modernos, existem desafios também para nós. Ver uma vida cristã, modelo tanto diante de Deus como de pessoas, é o nosso maior desafio hoje. Uma vida modelo, uma vida que agrade ao Senhor. Pessoas notáveis, quando a gente lê o texto da Bíblia, primeiramente, quando você olha para esse texto que nós lemos, parece Eliabe. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, talvez podia ser ele, pessoa notável, porque ele foi para a guerra. Esse aí podia fazer diferença. Na nossa cosmovisão, nossa percepção, são essas pessoas. Olha para ele e fala assim: esse aí pode, porque ele já cresceu, tem experiência, tem capacidade, pode pegar uma arma, uma espada, pode guerrear. Esse aqui pode fazer diferença. Talvez o rei Saul, talvez espera que um rei possa estar fazendo coisas que talvez a maioria não faça. Talvez aquelas pessoas que estão no anonimato não tem nada para fazer. Mas um rei, ele pode, tem poder. Ele pode mandar os seus homens, ele pode intervir em situações e mudar a vida de muitas pessoas. Também pode ser Agno. Agno, comandante do exército de Saul, podia ser esse homem, comandante. Comandante podia mudar muitas coisas ali. Então, talvez o comandante podia guerrear contra Golias. Então, seria essa pessoa notável? Não. Mas surge um rapaz que vai levar lanche, vai levar comida para os irmãos. Quem é esse menino? Primeiro, não tem arma. Segundo, não está bem vestido, não está armado. É menino ainda, 16 anos, não tem idade para guerrear, não tem idade para lutar. Quem é este menino para poder fazer a diferença? Em outras palavras, quem sou eu para poder fazer, para ser usado por Deus? Pessoa notável pode não ser aquela que nós estamos enxergando, pensando que seja ela. Davi sim podia ser. Por quê? O que faz um homem pronto para enfrentar desafios extraordinários? O que faz uma pessoa como Davi enfrentar desafios extraordinários? Uma pessoa que faz diferença tem algumas qualidades especiais. Uma pessoa extraordinária que vive além do ordinário, vive além do cotidiano da vida cristã, tem alguns desafios. E eu creio piamente, irmão, que todo domingo, todas as vezes que o Senhor vem para a igreja, toda vez que você lê a Bíblia, em algum momento Deus coloca para você alguns desafios. Quando a gente olha a televisão, tem hora que a própria televisão coloca para nós desafios. E nós temos que ver que desafios são esses. Essas pessoas têm algumas qualidades. A primeira delas é: uma pessoa extraordinária tem essa qualidade. Ela vê os desafios e vê a si própria como parte da solução do problema. Existem pessoas que o problema diz assim: o problema não é meu, eu não faço parte do problema. Mas quando você olha para desafios, você diz assim: por que isso está acontecendo comigo?